Olá, queridos iluminados, tudo bem com vocês? Rafael Branco novamente com agora um novo conteúdo, e hoje nós vamos responder uma questão que muita gente já me fez sobre o que é um Dorje. Nós produzimos aqui na Luz e Arte os bastões Dorje e muitas pessoas questionam, mas de onde vem esse nome? O que ele significa? Dorje é um artefato religioso bastante antigo, com mais ou menos 1500 a 1600 anos de idade. Mas para explicar o Dorje nós vamos ter que conversar sobre várias outras coisas bastante complexas. E inclusive eu já quero desde já pedir desculpa por qualquer pronúncia errada que eu possa fazer de idiomas mortos, idiomas antigos, os quais eu não domino. Inevitável para explicar o Dorje falar do budismo, e falar do budismo eu sou obrigado a citar o sânscrito, que é um idioma considerado morto. Lembrando que idiomas mortos são idiomas que não são mais correntes em países pelo mundo. Mesmo que ainda tenham pessoas que falem aquele idioma, mas se oficialmente ele não for um idioma corrente, ele já é considerado um idioma morto. O que acontece então é uma convenção internacional de que idiomas mortos e que não possuem tabela de transcrição fonética, então entende-se que não temos registro de como era a pronúncia, a sonoridade deste idioma. Quando esse fato acontece, então, a pronúncia, sendo ela qualquer, é considerada correta. A falta da tabela de transcrição fonética é bastante comum nos idiomas mortos antigos. Como eu citei, então, acontece com o sânscrito, acontece com o copta egípcio, acontece também com o idioma antigo hierográfico, também egípcio, e ainda vários exemplos de idiomas antigos africanos e indígenas. A importância da tabela de transcrição fonética para a identidade de um idioma é tão forte que, como nós conseguiríamos ler, por exemplo, um texto escrito e pronunciar de forma correta um idioma como este que eu vou mostrar aqui para o lado do exemplo? Esse idioma é um idioma africano, chama-se Xhosa, e é o idioma original da tribo onde nasceu Nelson Mandela. Imagina você então pegar uma frase escrita nesse idioma e tentar ler. Você vai estar falando de forma correta? Segundo exemplo, acho que você não vai conseguir. Eu não conseguiria, não vou nem tentar porque vai ficar ridículo. Então, para chegar no Dorje, a gente vai ter que falar do budismo, e o sânscrito é a base do budismo, principalmente vindo da Índia. Então não se tem uma tabela de transcrição fonética com precisão, então nós não sabemos pronunciar. Então qualquer erro, vocês já me desculpem. Então nós falamos tanto sobre os bastões Dorje, né, e da onde veio o nome dele. Eu já quero explicar desde o início que bastão Dorje significa que ele é um artefato baseado em um outro artefato chamado Dorje. Entendam baseado. Eu sou baseado em meu pai. Eu não sou meu pai. Um bastão Dorje, ele é baseado nos conceitos de um outro artefato religioso chamado Dorje. Mas um bastão Dorje não é um Dorje. É um pouco complicado, espero ter conseguido explicar. Originalmente, o Dorje ele é um artefato religioso do budismo Vajrayana. Ele é um artefato, inclusive, usado para meditação, para execução de mantras e uma oração bastante específica. E junto com ele sempre opera um sino chamado sino Vajra. O budismo Vajrayana é considerado por alguns autores e algumas literaturas como uma escola separada do budismo. Mas alguns outros autores afirmam que o budismo Vajrayana ele é uma extensão do budismo Mahayana. A diferença principal entre a escola Vajrayana e a escola Mahayana é que o budismo Vajrayana adicionou técnicas práticas chamadas de meios hábeis, ao invés de impor uma filosofia simplesmente diferente da original Mahayana. Então o Vajrayana é o Mahayana com atitudes práticas. Ele também pode ser chamado de Mantrayana, ele pode ser chamado de Tantrayana, budismo esotérico, quando ele chegou da Índia na China, principalmente na região do Tibete. No idioma chinês eles chamaram de budismo esotérico também. Também em algumas literaturas você pode encontrar ele chamando como budismo carruagem de diamante, porque Vajra significa diamante ou trovão.
Ambas essas escolas, a Mahayana e a Vajrayana, pregam que a evolução vem através do aperfeiçoamento de mérito e acúmulo de sabedoria gradual. Eis então que nós estamos falando de duas das três principais escolas do budismo. Então, primeiramente, houve o budismo Mahayana, e 500 anos depois, mais ou menos no ano 500 da Era Comum, vou chamar de Era Comum porque falar depois de Cristo num tema que trata de uma religião não abrâmica é meio sem sentido, mas é a mesma coisa. Então, o budismo Vajrayana deu seu início, nasceu mais ou menos no ano 500. Para vocês entenderem questão geográfica sobre as três principais escolas do budismo, aqui ao lado eu vou mostrar o mapa da difusão do budismo pela região entre China, Índia, Mongólia e etc. Então nós temos as três principais escolas, que são Vajrayana, Mahayana e o Theravada. A escola Vajrayana, ela nasceu na Índia, mas ela subiu e foi difundida principalmente na região do Tibete. E depois ela ganhou bastante popularidade também lá na Mongólia e os arredores, dependendo do período, o que era domínio mongol e o que era domínio chinês e etc. Então, vendo a parte laranja e a parte amarela, são as duas escolas que eu citei, né? A Vajrayana e a Mahayana. Elas são muito parecidas, mudando apenas alguns conceitos práticos. São escolas antiquíssimas. A Mahayana, inclusive, tem quase 500 anos a mais. Ela é mais ou menos 400 anos a mais. Ela é do ano 100. Então, no ano 100 veio a Mahayana, no ano 500 surgiu a Vajrayana. Então, ela pega realmente lá do norte da China, abaixo da Mongólia, mas ela se estende até lá o extremo sul, lá no Vietnã. Lembrando que o budismo é a quinta maior religião do mundo na atualidade. Vou mostrar também a lista aqui do lado com as quantidades, etc. Lembrando que isso é uma pesquisa, tá, de um departamento de religiosidade e vida pública e uma associação de religiosos. Vou colocar depois o link na descrição caso vocês queiram ter mais informações sobre a pesquisa. O budismo ele foi tão difundido, principalmente nessa época, século 6, 7, etc., que aconteceram versões do budismo muito particulares. Mas eles aconteceram, por exemplo, budismo grego, budismo da Rota da Seda, era bem específico, mas todos eram sempre baseados nessas três principais escolas. Então, o Dorje é um artefato bastante específico do budismo Vajrayana tibetano, que há uma diferença de outras escolas Vajrayana, por exemplo, indiana. Eu trouxe para vocês um conteúdo bem legal, assim eu não preciso explicar, nós vamos direto na raiz. Nós vamos dar uma pausa agora para assistir um vídeo de um monge tibetano, seguidor do budismo Vajrayana, ensinando as pessoas a usarem tanto o Dorje quanto o sino Vajra da forma correta. Vamos dar uma olhadinha. You always set up from your left hand to right when you set up. The Vajra bell in front of your table. Whenever you use inner offering, you use your ring finger. This is the ring finger, right? Use the ring finger. You just dip in, and then your thumb, then you sprinkle like this for the offerings. When you use this for the offerings to the ingredients, anything you offer, and you use for this inner offering, then just dip a little bit, or you don't really need to dip. Just pretend I'm dipping, and then imagine that I'm making offerings like this. Okay, you always pick up the Vajra first with the right hand. Okay, for example, the Vajra on your left hand side. Vajra on your left hand side. Okay, left hand side. Okay, everybody, Vajra on your left hand side. For example, okay, and lift together, and on the bell there's a small face. You have to face each other. Okay, in front of your face. Always, whenever you pick up the Vajra bell, you pick up the Vajra first with the right hand. Right hand, okay, like this, always. Then again with the right hand, pick up the Vajra, bell, and place on your left hand. Okay, okay. So put it back again, everybody. We need to practice. Okay, pick up the Vajra first and hold, and there's no sound, always need to hold. Wisdom and method always need together. That's why always need to hold Vajra in your hand. Then pick up the bell with the right hand and place on your left hand. Okay,
drums. So, but hold the Vajra with the thumb and the 2 fingers up, then you play. Look it on the textbook, okay? Offerings. Om Aragam Ai Hum Om Pande Ai Hum Om Pumbe Ai Hum Om Dumbe Ai Hum Om Aloke Ai Hum Om Gende Ai Hum Om Niunde Ai Hum Om Shanta. No vídeo, o monge fala inglês de uma forma bastante básica e ele explica a importância da posição e do uso correto das mãos para pegar os instrumentos e posicioná-los de forma correta antes de continuar a meditação, iniciar a musicalidade e inclusive trabalhando com mudras junto com os artefatos religiosos que ele tem na mão. O vídeo original eu vou colocar o link aqui embaixo também para vocês darem uma olhada na íntegra. É bastante interessante porque acontece uma discussão, muitas pessoas falam: obrigatoriamente o bastão tem que ser segurado com a mão direita. Temos 2 motivos para isso. Aí no vídeo do monge tibetano está uma delas. Porque na religiosidade dele, no budismo vajrayana, obrigatoriamente o dorje deve ficar sempre na mão direita. Mas eu falei no início do vídeo que o bastão dorje ele é baseado no dorje. Como aconteceu essa transformação? Normalmente esses artefatos do budismo são feitos em bronze, principalmente focando a ideia da resistência, pois o bronze é um metal muito resistente, para que ele tenha peso e consistência para você sentir bem ele na mão. Mas a adaptação do conceito do dorje para um bastão aconteceu ainda uma soma de várias outras técnicas, como por exemplo entrou a nossa amiga radiestesia. Na radiestesia, a condução energética é muito importante e a resistência dos materiais ou condutividade dos materiais faz uma diferença bastante grande no resultado. Automaticamente assim, o bronze não é um dos melhores metais condutores energéticos, então trocou-se o bronze por um outro metal melhor, o cobre. Eu podia ter dado uma limpada no meu bastão para fazer o vídeo, né? Mas agora já foi. Casa de ferreiro, espelho de pau. Algumas pessoas acreditam que o ouro é o melhor metal condutor. Não necessariamente, mas isso é um tema para um outro vídeo. Então a ferramenta, o bastão dorje, ele foi montado para adaptar o conceito do dorje tibetano, trocando então o metal dele pelo cobre, fazendo a troca das polaridades, que no dorje são aqueles elementos meio infinitos, que ele tem muito bonito, né? Vou até colocar a foto de novo aqui do lado. Eles trocaram pela polaridade com o uso do cristal hialino. Cristal hialino não é cristal branco nem transparente. Se você quer aprender sobre isso, eu tenho um vídeo, vou colocar ali no cantinho, o vídeo que explica sobre cristais e ametistas. Mas para a troca da polaridade, então, foi colocado numa extremidade o cristal de quartzo hialino e na outra ponta a nossa amiga ametista. Dentro ainda da ciência da radiestesia, dentro de uma ordem setenária, colocou-se então o espiral também em cobre. Deixa eu tirar a mão da frente, aqui ó, o espiral, tá? Com no mínimo 7 voltas para entrar dentro dessa sequência setenária de indução para a energia fazer um espiral. Isso não é só uma questão esotérica ou de radiestesia, isso é uma questão inclusive científica, porque a energia conduzida por metais, ela sempre pulsa e seus elétrons andam em parafuso, em círculo. Isso é ciência. Então, dorje. Dorje é um artefato tibetano. Bastão dorje é uma concepção moderna de uma ferramenta adequada com materiais que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Afinal, ametistas e cristais hialinos são pedras brasileiras e adaptados numa montagem, num conceito moderno para o uso na radiestesia, passes magnéticos. E graças a Deus a lista é muito grande, né? Eu já falei em outros vídeos, cartomancia, reiki, passes magnéticos, cirurgias espirituais, nossa, vários exemplos. Então, querido iluminado, se você tinha dúvida sobre o que é um dorje e o porquê o bastão dorje chama-se dorje, foi uma questão de projeto. Baseado num artefato original, criou-se o outro com uma filosofia bastante similar
adaptado, com elementos maravilhosos que não tem nem o que discutir sobre pedras, cobre e etc. Um outro detalhe sobre segurar o bastão com a mão direita, além da aula que a gente teve com o monge tibetano aqui nesse vídeo. Lembrando que na radiestesia clássica afirma-se que nós recebemos energia do universo pela palma da mão esquerda e emanamos com a palma da mão direita. Se a nossa emanação na mão direita é importante para o bastão fazer a ampliação, ele deve estar aqui. Inclusive, segurar bastão com pontinha de dedo e etc. errado. A transmissão energética acontece com o maior contato possível. Encham a mão, segurem o bastão de mão cheia. E assim você não vai ter perda energética. Nem façam como na xícara, a anteninha. Não, isso aqui é uma polaridade que vai ser perdida, você vai ter vazamento energético por aqui. Mão cheia. Final de mais um vídeo, muito obrigado pela sua atenção, espero ter respondido para você e explicado bacana, falamos até de idiomas africanos nesse vídeo, muito louco. Legal, eu falo demais. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço para você, não se esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê uma olhada no nosso blog, não esquece, por favor, dar uma curtida se você curtiu o vídeo. Dá uma força aí. E até a próxima, e sempre fechando com a frase que eu sempre gosto de dizer: sejamos todos luz.